Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: "O inferno são os outros". E vocês podem perceber que a gente tem uma dificuldade muito grande em assumir os nossos erros, né, em assumir quando a gente pisa na bola. A gente sempre fala que o outro é tóxico, que o outro é abusivo, que o outro é isso, que o outro é aquilo, mas e a gente? Será que a gente nunca erra? Será que a gente nunca pisa na bola? Será que a gente nunca tem alguma coisa errada ali? Sempre os outros? Será? Eu de uns anos pra cá eu venho me autoanalisando muito. E quando eu comecei a fazer isso, eu fui percebendo várias atitudes minhas tóxicas com os outros, com os meus ex, às vezes até com amigos, com minhas filhas e tal. E eu fui, nossa, foi dando um negócio assim. Esses dias eu ouvi de uma querida minha falando assim: Nossa, eu tava pensando sobre tal coisa. E eu me peguei sentindo muita inveja, eu me peguei sendo uma pessoa invejosa. E a gente começou a conversar sobre isso porque é muito difícil a gente assumir, né? A gente tem por hábito sempre olhar o que os outros estão fazendo e esquece de olhar pra dentro de si, esquece de olhar pra si mesmo e reconhecer as nossas falhas, né. Isso dificulta muito a relação com as outras pessoas e eu achei muito legal essa conversa com essa querida minha, com essa amiga, colega, né, porque é muito bom a gente se desnudar, né, a gente abrir a nossa alma e colocar realmente pra fora aquilo que a gente tem dentro. E a gente tem coisas muito boas dentro, mas a gente também tem coisas muito ruins. Né, então você aprender a olhar para isso, entender que quando você também erra, é importante você reconhecer, é importante você deixar claro para o outro que: "Olha, eu reconheço que fiz merda. Desculpa aí, foi mal. Reconheço que me excedi, reconheço que não agi bem, tá tudo bem". Muita gente questiona, né, como é que eu tô lidando, eu tenho uma filha adolescente, então como é que você lida com essa adolescência? E eu falo: "Eu tô amando ser mãe de adolescente". Mas uma das coisas que fazem com que a minha relação com a minha filha seja muito legal, muito ok, é reconhecer quando eu erro. Então, às vezes, eu me exalto, eu passo do ponto, aí eu chego pra ela e falo: "Olha, errei, foi mal, desculpa", a gente senta, a gente conversa, e ela sabe que, assim, ela tem total abertura de chegar em mim e falar: "Olha, eu não tô confortável com isso, 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 você fez isso, isso me incomodou, você fez isso me machucou". Ela tem total abertura. E nessa brincadeira de ter total abertura pra falar sobre isso, a nossa relação se dá de uma forma muito mais tranquila, porque ela tem abertura e eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu vou refletir, eu vou repensar algumas coisas, vou pedir desculpa, vou falar: "Desculpa, foi mal, não foi minha intenção, mas acontece isso, isso", assim, e de forma alguma eu invalido os sentimentos dela. Por mais que eu entenda que eu tenha razão naquele momento, tem alguma coisa me pinicando aqui. Por mais que eu entenda que eu tenha razão naquele momento, eu jamais invalido os sentimentos dela de falar: "Não, não é assim e acabou". Não, eu falo: "Eu entendo, reconheço, mas, né, vamos tentar chegar num consenso". E isso tem feito muito bem pra nossa relação. Mas tudo isso parte de um princípio de que eu não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nasce do ponto de que eu reconheço que falho, e falho muito. Eu reconheço que não sou perfeita. Reconheço que piso na bola. E assim a relação vai se construindo de forma mais saudável, vai se construindo um vínculo mais gostoso, mais confortável, onde tanto eu quanto ela, a gente tem, eh, abertura uma com a outra pra falar o que incomoda, e a gente tem confiança uma na outra. E é muito bom. E eu percebo isso, sabe, o quanto esse reconhecimento da nossa falha, do nosso erro, do nosso pisar na bola, muda a dinâmica das relações. Óbvio que, assim, não falo só com ela, mas eu falo com todo mundo no geral. Muda muito a dinâmica das relações, sabe. Porque sim, a gente não é um alecrim dourado, a gente não nasceu no campo sem ser semeado, sabe. A gente não é um serzinho supremo do universo que, nossa, vítimas do mundo, nossa, sou uma pobre coitada. Não, não. As pessoas pisam muito na bola com a gente? Pisam, mas a gente também pisa na bola com os outros. E reconhecer isso é importante. Reconhecer isso é importante, porque se a gente simplesmente age como se sempre estivesse certo, você acaba afastando as pessoas de você. Por quê? Porque ninguém aguenta falar uma pessoa que nunca reconhece nada, que faz o que quer e tá tudo bem, e acha que é assim mesmo e ponto, acabou. E não, não é, né, a gente também erra, e reconhecer isso é muito importante. É importante reconhecer quando uma pessoa afeta a gente e se afastar dessa pessoa, né, devolver os incômodos, deixar claro os nossos limites, mas também é importante reconhecer quando a gente erra, quando a gente ultrapassa o limite do outro, né, são os 2 pontos. A gente precisa ter isso muito claro,
para preservar as relações que precisam ser preservadas, as relações que valem a pena serem preservadas. Eu tenho muito claro, assim, as relações que eu quero preservar, então, minhas filhas, né, são os meus vínculos maiores, assim, são os vínculos que eu realmente quero construir ali com filetes de ouro, e os meus amigos mais próximos, assim, as minhas amigas, as minhas, né, as minhas irmãs de alma. São vínculos que eu realmente quero muito manter. Então eu sempre tento, porra, passei do ponto, sabe? Ultrapassei um limite que não deveria. Reconhecer, porque reconhecer é importante. A gente demonstra pro outro que ele é importante, né? E que a gente entende que não tá acima do bem e do mal, que a gente simplesmente sabe que pisa na bola também e que tá tudo bem, porque somos humanos, né? Isso faz parte daquele negocinho chamado humanidade. E é isso. Eu acho que reconhecer as relações que a gente quer preservar é muito importante. E a partir daí entender que a gente não tá 100% certa. Que a gente erra também, a gente pisa na bola e tá tudo bem, né? É isso. Beijos.